Você sabia que a fome de coelho pode te matar? Venha conhecer algumas personalidades, tragédias congelantes, gélidas curiosidades e os mistérios de uma expedição que vão te surpreender. Eu sou o professor Silvano e esta história é sobre a fome de coelho. Para entender a fome de coelho, vamos conhecer a história de uma expedição marcada por esta fome. Observando o hemisfério norte da Terra, na região do Ártico, encontramos o norte do Canadá e da Groenlândia bem próximos do Polo Norte. Nesta região, há muita água congelada, formando imensas geleiras, conhecida por calota polar. Lá, as temperaturas podem ser inferiores a 50 graus Celsius negativos. Uma exposição a este clima pode levar ao rápido congelamento de dedos e até dos membros de uma pessoa, às vezes em menos de 2 minutos. Esta condição é conhecida como frostbite, e que significa mordida gelada. Esta região apresenta poucas variedades animais como fonte de alimento para a sobrevivência humana, o que torna este ambiente quase inabitável. No final do século XIX, com o propósito de explorar esta região pouco conhecida, a pedido do governo dos Estados Unidos, o capitão Greely reúne uma equipe para uma expedição científica. A equipe reunida tinha 24 tripulantes e iria coletar dados meteorológicos e realizar leituras do polo magnético da Terra. A expedição partiu do Canadá em 1881, num navio pela baía entre o Canadá e a Groenlândia. Chegariam 5 semanas depois em Lady Franklin Bay, um local de difícil acesso dependendo da época do ano. O navio dessa expedição, ao chegar, descarrega apenas os equipamentos e alimentos para sobreviverem por pelo menos 2 anos e retorna logo em seguida. Mesmo assim, um navio ficaria de voltar no ano seguinte para trazer mais provimentos de alimentos. Na ilha, a expedição estabeleceu-se construindo um forte batizado de Fort Conger. Lá, realizariam as pesquisas e teriam onde se abrigar durante o rigoroso inverno do Ártico. Além das medições meteorológicas, essa expedição também pretendia bater o recorde dos limites já alcançados no extremo do Ártico, pois o recorde anterior era dos britânicos. No entanto, no verão seguinte, em 1882, o navio de reabastecimento não retornou. A tentativa de alcançar a expedição falhou por não conseguir trafegar no gélido oceano. No ano posterior, mais 2 outras tentativas de reabastecimento teriam fracassado. As autoridades americanas acreditavam que a expedição conseguiria suportar todo este período, mas apenas em junho de 1884, 3 anos após o início da expedição, em completo isolamento, militares navais dos Estados Unidos conseguem chegar para o resgate da expedição. Lá, ao chegarem, encaram um controverso e trágico desfecho dessa história. Vocês devem estar se perguntando o que toda essa história se relaciona com a fome de coelho. Para entender melhor, entra em cena um cientista que ficaria muito conhecido em sua época, William Stephenson. Na época da expedição trágica do Ártico, Stephenson era apenas uma criança, mas Stephenson torna-se um pesquisador e explorador do Ártico. Com vários livros e artigos científicos publicados, é notável o reconhecimento em sua época por ter convivido com um povo nativo daquela região. Havia uma intrigante obsessão de Stephenson por estes povos. Como conseguiam sobreviver com saúde numa região que fornecia pouca variedade de alimentos? Como conseguiam sobreviver comendo apenas carne animal e gorduras, pois quase não ingeriam carboidratos e vegetais? Alguns paradoxos eram inquietantes para Stephenson. Como estes povos não sofriam com a falta de vitamina A sem ingerirem frutas e legumes? A vitamina A é um importante nutriente para a visão, para a divisão celular, como barreira epitelial e até em funções do sistema imunológico. Assim, entendemos hoje que a falta de vitamina A pode causar danos à visão, levando, por exemplo, à cegueira noturna. Na cegueira noturna, a pessoa fica com dificuldades de enxergar em ambientes com pouca iluminação.
Vamos observar a estrutura anatômica de um olho. Dentro do globo ocular, no fundo, encontramos a retina. Esta é uma região que contém várias células fotossensíveis à luz, justamente pela presença da vitamina A. A vitamina A está presente dentro de um grupo de proteínas conhecidas por opsinas. Quando a luz incide na vitamina A, ela muda sua forma, e isso gera uma série de ativações moleculares. Isso permite que um sinal luminoso seja convertido em sinal químico e encaminhado pelo nervo óptico até o nosso córtex cerebral. Assim conseguimos ter a visão. Mas foi possível entender depois que nas gorduras dos peixes de águas frias e no fígado de animais, esta vitamina era suprida por estes povos. Esta dieta de peixes marinhos e animais de grande porte também fornecem a vitamina D, muito importante para os ossos, musculatura e sistema imunológico. Pessoas que vivem fora do Ártico conseguem obter a vitamina D indiretamente expondo a pele ao sol. Isso porque a vitamina D pode ser obtida pela conversão do colesterol numa série de metabolizações que envolvem a luz solar, o fígado e os rins, até formar a vitamina D que necessitamos. Como os povos do Ártico ficam praticamente sem luz solar durante 6 meses, só podem contar com a vitamina D provenientes da sua dieta local. Mas havia um mistério para Stephenson sobre quais eram as fontes de alimentos com vitamina C nestes povos. A maioria dos animais conseguem sintetizar sua própria vitamina C no fígado, o que não acontece com os humanos. Se não houver uma ingestão suficiente de vitamina C, nós desenvolvemos o escorbuto. O escorbuto deixa as pessoas com dores nas articulações, sangramentos na gengiva, hematomas, letargia e fraqueza. A vitamina C é um importante antioxidante, mas também participa da síntese de colágeno nas células. Sua deficiência por longos períodos leva à diminuição do colágeno e pode prejudicar a conectividade entre as células, especialmente dos vasos sanguíneos, levando ao sangramento. Vamos entender esse mistério. Para que ocorra o escorbuto, a ingestão diária de vitamina C deve ser inferior a 10 mg por vários dias. O mínimo preconizado de ingestão diária varia de país para país. Entre jovens e adultos, esta dosagem pode variar de 75 a 90 mg diária. Os únicos alimentos da dieta do Ártico, a carne animal, supostamente supriam essas necessidades. Porém, vários exploradores que se aventuraram no Ártico, mesmo comendo estes mesmos animais, acabavam com o tempo sofrendo de escorbuto. A resposta veio da forma como estes povos ingeriam os alimentos. Os povos do Ártico, além das carnes cozidas, têm por hábito consumirem carnes cruas, e a concentração de vitamina C em carnes cruas é maior, já que o cozimento degrada a vitamina C. Com isso, ao se ingerir, por exemplo, 100 gramas de pele crua de uma baleia beluga, conseguiremos 36 mg de vitamina C. Seu fígado cru fornece 16 mg, e suas glândulas suprarrenais podem fornecer 97 mg. Já numa foca, seu fígado cru pode fornecer de 23 a 35 mg de vitamina C. Assim, estes hábitos podem garantir a superioridade de 10 mg para não sofrerem de escorbuto. Mas Stephenson, em sua época, não tinha uma tabela tão minuciosa da composição de vitaminas e minerais como temos hoje. E para chegar a esta conclusão, ele passou a conviver com um povo inuit do Ártico e entender como estes hábitos alimentares eram importantes para suas vidas. Mas o que a fome de coelho tem a ver com a expedição científica do Ártico e o pesquisador Stephenson? Stephenson é muito reconhecido por suas publicações e aventuras no Ártico, mas também cita, assim como muitos outros, o terrível final da expedição do Capitão Greely. Stephenson sugere que muitos teriam sofrido da fome de coelho. Agora vamos entender realmente o que é a fome de coelho. Stephenson cita que índios do norte da América, muitas vezes, pela escassez de alimentos, ao terem uma dieta restrita de coelho, desenvolve um envenenamento pelo excesso de proteínas. A carne de coelho é muito magra, com baixa concentração de gordura. Uma alimentação diária de proteínas sem carboidratos e gorduras pode levar, em uma semana, a várias complicações.
Quando comemos apenas proteínas, as bactérias da microbiota intestinal fermentam estas moléculas, formando compostos como amônia, aminas, sulfeto de hidrogênio, fenóis, indóis, cresóis e ácidos graxos de cadeia curta. Estes compostos geram inflamação intestinal e diarreia. Isso provoca uma mudança na microbiota intestinal, desidratação e um desequilíbrio eletrolítico, o que pode ser fatal em alguns casos. O excesso de proteínas ingeridas formará muita amônia e ureia, que são moléculas tóxicas ao nosso organismo. No fígado, formamos normalmente ureia e amônia em quantidades suportáveis sem interferir em nosso metabolismo. Mas, com esta ingestão excessiva, a toxicidade ficará evidente com a presença de náuseas, vômitos, fadiga, perda de peso, mudanças do humor, coma, parada cardíaca e até a morte. As pessoas que comem exclusivamente carne magra por dias, como a de coelho, por exemplo, sentirão também muita fome, mesmo distendendo o estômago com a ingestão de mais carne. Também é observado nessas pessoas a vontade da ingestão de gorduras. Logo, a fome de coelho é realmente sentir fome, mesmo depois de ingerir sua carne. Stephenson cita que a expedição do Capitão Greely e seus 24 tripulantes provavelmente sofreram da fome de coelho. Dos 25 membros da equipe, apenas 6 sobreviveram. Em meio à escassez de alimentos, o estresse das condições árduas do ambiente gélido, diversas situações traumáticas aconteceram. Fome, brigas, estresse, insubordinações e até fuzilamento levaram à morte de parte da tripulação. Quando a equipe de resgate chegou em 1884, encontraram apenas 8 sobreviventes. Um morreu logo neste momento, e o outro, por ter tido os membros congelados, morreu de complicações decorrentes das amputações realizadas no navio de resgate. Mas o mais assombroso foram as investigações dos corpos resgatados dos demais no gelo. Muitos corpos estavam mutilados. As explicações iniciais, para amenizar a obviedade da situação, foi o propósito de usarem a carne dos cadáveres como isca para a pesca. Stephenson atribuiu que a morte de alguns membros da expedição pode ter sido acelerada para aqueles que optaram por consumirem a carne dos cadáveres, sentindo a fome de coelho e, por fim, a morte. Assim percebemos que a fome de coelho é um estado crítico fisiológico pela intoxicação no excesso de consumo de apenas carne magra por vários dias. Mas atenção, pois esta é uma condição rara, mas ilustra como povos adaptados em ambientes hostis podem suprir suas necessidades sem afetarem sua saúde. Charles Darwin, famoso pela teoria da evolução das espécies, contemporâneo da época dessa expedição, relata os hábitos dos gaúchos em sua passagem pela região da América do Sul, na região dos Pampas, que abrange parte do sul do Brasil, a Argentina e o Uruguai. Darwin nota o consumo contínuo de apenas carne de boi pelos gaúchos, mas sempre acompanhada do consumo de gordura animal. Observou também que aqueles que se alimentavam por muito tempo de carne magra, como a de cutia, apresentavam um desejo insaciável por gordura e até de tomar óleo sem repulsa alguma. Assim como Darwin, Stephenson nota que os povos do Ártico, ao consumirem carne, também consomem outro macronutriente, as gorduras. A ingestão de gorduras fornece outra fonte de energia e metabolismo, evitando o excesso da formação de amônia e ureia, além de não comprometer a microbiota intestinal. Do ponto de vista bioquímico, não há alimentos essenciais, e sim nutrientes essenciais. A expedição científica do Capitão Greely ao Ártico trouxe dados que são utilizados até os dias de hoje, principalmente com relação às mudanças climáticas. O Capitão Greely viveu mais 51 anos após ter sido resgatado. Não só Greely, mas os outros sobreviventes também carregaram o peso da terrível história que viveram. Assim, me despeço com algumas palavras do diário do Capitão Greely. Nós fomos atraídos aqui para a nossa destruição. Éramos homens famintos.
Nós fizemos tudo o que nós podíamos para nos ajudar uns aos outros. E sempre lutamos. Mas isso me deixa quase louco para encarar o futuro. Não é o final que amedronta alguém, mas o caminho que deve ser percorrido para este objetivo. Morrer é fácil, muito fácil. Só é difícil lutar, suportar, viver.